Olá, eu sou Marta Pires Relvas, professora de Neurociência e Educação. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da neurociência na educação no processo da aprendizagem. Uma das grandes preocupações que o professor educador tem como alicerce na sala de aula é como fazer o meu aluno aprender. Exatamente aí é que a neurociência ela vem contribuindo no processo dessa nova competência do professor educador do século XXI. Conhecer a biologia cerebral hoje se faz importante nesse perpassar na construção da educação. Por isso, professores, conhecer a biologia do cérebro nas dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, motoras, é fazer um grande aliado que a neurociência traz na contribuição da educação. O que é neurociência? De que maneira ela vem contribuindo para a educação no processo de aprendizagem? A neurociência é uma ciência nova que estuda o sistema nervoso central, bem como sua complexidade. Através de bases científicas, entendo que a neurociência ela vai contribuir na pedagogia para que nós, professores e educadores na sala de aula, possamos entender que existe uma biologia cerebral, que existe uma anatomia e uma fisiologia num cérebro que aprende. E dessa maneira, percebo que a neurociência ela dialoga com a pedagogia porque precisamos de bases científicas para que possamos compreender esse aluno melhor. De que maneira a neurociência ela pode nos ajudar? Primeiro, no entendimento estrutural, funcional, patológico do comportamento humano, no que diz respeito à memória, ao humor, à atenção, ao sono, ao comportamento geral. Claro que tivemos grandes incentivadores na neurociência e a neurociência ela começa no século XIX com dois grandes cientistas, Ritz e Fritz, aonde através de estímulos cerebrais eles conheceram e perceberam que todo o cérebro ele responde a mudanças efetivamente. Logo em seguida tivemos uma grande contribuição de Ramon Cajal, aonde, através dos seus ensinamentos, ele pôde nos oferecer que estímulos eles são travados através das sinapses neurais. Eric Kandel, um grande cientista, aliás, é o pai da neurociência, ele diz que somos produto das nossas sinapses. Ainda diz mais, somos quem somos por causa daquilo que aprendemos e do que lembramos. E ele traz uma fala muito importante, ele dialoga a psiquiatria com a biologia cerebral e a terapêutica e diz o seguinte, nem tudo se explica por conflitos psíquicos, nem por neurotransmissores alterados. O que ele se refere é que todos os nossos cérebros são possíveis de alterar-se, curar-se e mudar. Pode-se, em tese, então, dizer que o cérebro ele tem a capacidade de mudar através de novas aprendizagens, através de novas conexões. Professores, uma outra tendência muito forte que nós temos nas nossas práticas pedagógicas é a rotulação dos nossos alunos em sala de aula. A neurociência ela vem exatamente contribuir num olhar de inclusão para que possamos entender como esse sistema nervoso ele funciona. E dessa maneira, a neurociência ela perpassa pelas interfaces, importante para que nós, professores, possamos entender como essa estruturação ela tem a relação desse funcionamento do cérebro na sala de aula. Posso destacar para vocês uma primeira base científica no processo do aprender, que ela está relacionada às bases químicas e físicas na função neural. Por conseguinte, essa estrutura química e física, ela vai funcionar exatamente numa estrutura celular que investiga de como esse sistema ele funciona, de maneira que ele possa receber, transmitir e decodificar informações. De uma outra maneira, posso dizer o seguinte, a neurociência ela tem uma contribuição bastante importante quando podemos entender todo o funcionamento de um sistema do corpo humano. De que maneira? Estudando grupos de neurônios que estejam
alicerçados dentro de uma execução de um meio de circuito de conexões, como por exemplo, posso destacar para você de como o cérebro ele está relacionado às funções musculares. Existem fibras nervosas que estão inseridas no músculo e com isso formam um sistema neuromuscular que nos dá a condição de escrita, de fala e de leitura. Claro que tudo isso condicionado ao comportamento. Então isso é uma outra releitura que a neurociência ela nos traz também. Como entender o comportamento humano dos nossos alunos na sala de aula. Exatamente a partir do que podemos detectar nas fobias escolares, no medo, nas depressões, enfim, tudo que para nós, professores, acabam realmente com grandes dúvidas. Outra importante função dessa interface que a neurociência traz é como se processam os pensamentos, a memória, o planejamento, as habilidades e as formas motoras que são condicionadas na sala de aula e na escola no geral. As pesquisas científicas começaram no início do século XIX. Nessa ocasião, os fisiologistas Fritz e Ritz relataram que a estimulação elétrica de áreas específicas do córtex cerebral provocavam movimentos. E destaco também dois médicos importantíssimos, Broca e Wernicke, que confirmaram que a linguagem também é organizada em áreas específicas no córtex cerebral. Em 1890, o cientista Cajal estabeleceu que cada célula nervosa é única, distinta e individual, e que essas células respondem a estímulos e são conectadas por sinapses. Em 1970, desenvolve-se então novas técnicas produzidas por imagens, a fim de fornecer informações fisiológicas e patológicas nunca antes desenvolvidas, dentre elas a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A neurociência traz para a educação a discussão de como o conhecimento da memória, do esquecimento, do sono, da atenção, o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os sentidos e a linguagem são estruturados fisiologicamente em nossos cérebros, de crianças e adultos, meninos e meninas. Tudo isso torna-se um subsídio interessante e fundamental para a compreensão da ação pedagógica. A importância dos estudos dos neurônios espelhos que possibilitam à espécie humana a se reconhecer como um indivíduo, a aprender, a se comunicar e a compreensão do aprendizado intelectual. Conhecer que a plasticidade cerebral é uma aliada à educação, porque o cérebro continua a desenvolver-se, a aprender, a mudar e adaptar-se até a vida adulta e muitas vezes a vida senil. Isso nos faz alterar a nossa visão de aprender na educação. A neurociência nos traz uma revisão de que os atrasados e os limitados não existem, pois se tem várias possibilidades de aprendizagem, para o humano existem várias formas de ensinar. Quanto melhor entendermos o cérebro, melhor poderemos educá-los. Como o cérebro humano aprende e guarda os saberes? A neurociência, ela nos traz um novo conceito desse educando na sala de aula. Ela nos traz o conceito do sujeito cerebral. Quem é esse sujeito cerebral? O sujeito cerebral é aquele educando que pensa, que dialoga, que usa a sua linguagem como ferramenta principal no processo de aprender. E é exatamente aí que o professor ele tem um ponto crucial para o entendimento da história desse educando, que é tratá-lo como sujeito único, na sua singularidade, dentro da pluralidade da sala de aula, dentro do coletivo. Para isso, o sujeito cerebral é importante para que possamos incluí-lo de uma maneira que existe uma diversidade dentro de uma singularidade. O que eu quero dizer com isso? Nossos cérebros são únicos, porém, esse cérebro ele sofre alteração à medida dos nossos processos de aprender. Dessa maneira, o cérebro hoje ele torna-se um ator principal, importante
na estimulação dessa nova aprendizagem para o século XXI. Por isso, é importante entendermos as dimensões desse sujeito cerebral pensante, reflexivo que desejamos na escola, reconhecendo as suas dimensões em suas necessidades e expectativas de vida, nas suas capacidades, em suas limitações, nos seus afetos e emoções, enfim, em todas as suas particularidades. Compreender esse sujeito cerebral é entendê-lo em suas dimensões dentro de suas expectativas e necessidades, capacidades, limitações, afetos, emoções, todos particulares. Passeando e conhecendo o cérebro humano. Professores, dialogar sobre a existência de uma filogênese, de uma evolução do cérebro dos nossos alunos na sala de aula é uma questão de responsabilidade. Posso destacar para você que o nosso cérebro ele é dividido didaticamente, porque na verdade ele funciona como um todo, em 3 grandes origens dos nossos ancestrais. Primeiro cérebro que eu gostaria de destacar é o cérebro reptiliano, considerado um cérebro primitivo. Ele é responsável pela autopreservação, ele é responsável pelas nossas funções vitais. Que funções vitais são essas? Nossa respiração, circulação, excreção, digestão e mais. Ele também está ligado na questão da autopreservação às nossas relações sexuais. O segundo cérebro a ser destacado, do cérebro triuno, é o cérebro intermediário. Ele é considerado o cérebro das emoções. Ele é formado por uma estrutura importantíssima denominada sistema límbico, que corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores. Bom, qual é a relação dessa emoção com o nosso cotidiano? Toda a relação afetiva, as relações de vínculos, estão pautadas na relação do nosso cuidar. Daí, o cérebro intermediário, ele está relacionado diretamente às nossas emoções. Estrutura importante para destaque nessa relação é o nosso hipotálamo, que é a estrutura do cérebro que nos está relacionado aos nossos prazeres, às nossas emoções e às nossas vivências dos nossos vínculos afetivos. Muito bem. O homem, então, ele evolui. Ele sai do cérebro reptiliano, passa pela questão do cérebro intermediário e ganha um neocórtex. Ele ganha, então, uma camada de estruturas pensantes, reflexivas, hoje conhecida como um cérebro superior. Dessa maneira, o homem, então, ele se constrói nos seus saberes. Penso que o grande desafio do educador do século XXI é conseguir dialogar, fazer com que possamos entender o cérebro desse educando na sala de aula através de como trabalhar as questões desse cérebro primitivo, reptiliano, forte, agressivo que todos nós temos, com essa emoção e a relação da intelectualidade através da construção de novos conteúdos que perpassam o saber do conhecimento humano. Reinventando e organizando o cérebro humano. Pois é, nosso cérebro ele é constituído de uma estrutura anatômica de 2 hemisférios, mas não é tão simples assim. Um hemisfério esquerdo, que é importante na nossa área de comunicação, é o hemisfério da linguagem, é o hemisfério que analisa, que classifica, que ordena e que identifica. Já o cérebro do lado direito, do hemisfério direito, ele é o cérebro da espacialidade e da temporalidade. Os dois se comunicam. E além disso, nós podemos dizer que essa comunicação ela vai perpassar pela questão de 5 cérebros que, na verdade, os 2 hemisférios funcionam. Nós humanos somos dotados de 5 cérebros. Assim, fica mais fácil conversarmos sobre as múltiplas eficiências e as múltiplas aprendizagens. Vamos destacar esses 5 cérebros importantes. O cérebro individual é constituído por uma estrutura anatômica e fisiológica única e singular dentro da caixa craniana. O cérebro social é o cérebro da cultura, o cérebro das relações, da sociedade. Claro que ele depende do cérebro individual para realizar tarefas. Na verdade, ele está representado na estrutura do cérebro numa área denominada de pré-frontal, pois ele requer a atenção e as habilidades
nas atitudes positivas da personalidade. Um terceiro cérebro, que nós somos constituído, ele é representado pelos movimentos do corpo. Localiza-se na região parietal e está ligado à destreza e ao refinamento do movimento. Também ligado à prontidão da fala, da leitura e da escrita. Um outro cérebro importante a ser destacado é o cérebro afetivo e emocional. Fundamental para as nossas vidas, e é nele que estabelecemos nossos vínculos emocionais, representado no sistema límbico, especificamente no hipotálamo, integrando-se às áreas do córtex frontal orbital, do córtex cingulado anterior e das amígdalas cerebrais. O córtex frontal tem papel crucial no resfriamento da explosão impulsiva, enquanto o córtex cingulado anterior ativa outras regiões para responder conflitos. As amígdalas cerebrais são pequenas, porém são muito importantes na produção de uma resposta ao medo e às outras emoções negativas. E por último, destacamos o cérebro criativo, exatamente esse cérebro de potencialidades. Na verdade, é um cérebro capaz de usar todas as potencialidades, tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo, a fim de resolver problemas, expressando-se então melhor os desejos, os sentimentos e novas oportunidades em descobertas e curiosidade do cérebro humano. Neurônios são 100 bilhões. O que eles fazem? Importante nós reconhecermos como os nossos cérebros aprendem e guardam saberes. Na verdade, tudo isso está na neurociência celular. E destaco, na nossa conversa de agora, a importância de se conhecer o funcionamento do neurônio. Quem é o neurônio? O neurônio ele é uma célula estrelada, longa, e que, na verdade, ele está em todas as estruturas do nosso corpo. O neurônio, ele realiza uma importante função que é de receber os estímulos, responder os estímulos e mais, decodificar esses estímulos e armazenar esses estímulos, transformando-os em informação. De que maneira essas informações elas são realizadas? Existe uma potencialidade do neurônio que podemos denominá-la de sinapse. O que é a sinapse? A sinapse, na verdade, é a passagem da informação de um neurônio para outro. Não vamos esquecer que são 100 bilhões de neurônios. De que maneira esses neurônios eles são constituídos? A sua estrutura anatômica, ele é constituído de um corpo celular, ele é constituído de um prolongamento denominado axônio e de filamentos denominados de dendritos. Sim, como é que nós podemos representá-lo dessa maneira, até para que eu possa dialogar melhor com esse meu aluno na sala de aula e entender como esse neurônio vai receber, captar essas informações, decodificar e armazenar? Nós podemos usar o nosso próprio corpo para apresentar um neurônio, se nós não tivermos um recurso para mostrar esse neurônio através de um vídeo, de um filme, enfim. Professor, utilize o seu próprio corpo, apresente ao seu aluno a importância de como o neurônio tem em captar essa informação. Podemos utilizar a nossa mão como uma ferramenta para demonstrar como o neurônio funciona. Não é verdade? Podemos dizer que o neurônio ele é formado de um corpo celular que nós podemos representar esse corpo celular como a palma das nossas mãos. O que tem no corpo celular? O corpo celular é constituído da genética da informação dessa célula. O prolongamento que perpassa pelo axônio, o que ele faz? Ele leva o impulso nervoso para os filamentos do neurônio. E dessa maneira, toda a informação, ela perpassa pelos dendritos, passa no corpo celular, decodifica, armazena e é impulsionada através do axônio para outras células do sistema nervoso central. E para isso, nós temos uma garantia de que essa informação ela não se tornará dispersa. Nós temos, então, a garantia de um isolante dessa informação, denominado de bainha de mielina, que é uma proteína que envolve o neurônio. Dessa maneira, de que maneira essas informações elas chegarão ao cérebro?
elas vão perpassar pelos nossos sentidos biológicos. Nossos sentidos biológicos, na verdade, eles são canais para essa informação. Esses canais, eles são constituídos de nervos. Nervos esses que levam ao cérebro todas essas informações. Nervos são constituídos de neurônios. Neurônios, então, constituídos de estrutura de corpo celular, de axônios e de dendritos. E dessa maneira, os neurônios eles respondem a uma capacidade funcional muito importante. Todo neurônio ele tem que ser estimulado. E ele perpassa por 5 propriedades. A primeira propriedade que é a propriedade da irritabilidade. O que significa isso? É quando a célula detecta as modificações do meio ambiente. Uma segunda condição da propriedade é quando ele conduz, e aí é uma propriedade de condutibilidade. O que significa isso? Passar a informação de um neurônio para outro, e uma informação fidedigna, para que se possa ocorrer a aprendizagem. O neurônio também ele realiza uma contratilidade, ou seja, ele tem um movimento próprio dessa potencialidade. E também ele está relacionado à questão da excitabilidade. Importante porque todo neurônio ele perpassa pela ação de receber e transformar essa informação em respostas. Uma dica importante: se o seu acadêmico, o seu aluno, enfim, qual você determinar, ele não está aprendendo um determinado conteúdo, é porque, na verdade, ele não encontrou referências arquivadas para abrigar essas novas informações. E aí vale uma dica, professor. É importante você reestruturar a sua informação, verificar de que maneira será mais interessante para que você possa perpassar pela relação da aprendizagem, levando em considerações outros recursos importantes, porque temos várias formas de aprender, daí várias formas de se ensinar. Neurônios aprendentes. Qual é a relação do sistema nervoso central com o aprender? Bom, nós já vimos anteriormente que o nosso neurônio, ele funciona através de estímulos. Esses estímulos, eles são passados através das sinapses. E eu quero destacar, na verdade, o que são essas sinapses dentro da sua fisiologia, dentro da sua função. Existem 2 tipos de sinapse: a sinapse física e a sinapse química. A sinapse física é aquela que vem do ambiente para o nosso corpo interno. Significa que ele tem um canal de comunicação. Que canal é esse? São os nossos sentidos. São os canais abertos para o cérebro, aonde existe uma estrutura no cérebro chamada de tálamo, que funciona como um relé, podemos dizer assim, ou um aeroporto, podemos também exemplificar dessa maneira, importante onde recebe essa informação e distribui essas informações para todas as áreas do cérebro. Isso ocorre naturalmente. Essa sinapse, ela é rápida, veloz e o tempo todo ela está ligada às nossas defesas. Isso é um processo na nossa aprendizagem. A outra sinapse é a sinapse química. Ela está ligada a um outro sistema importantíssimo que existe no nosso corpo, que é o sistema neuroendócrino. Por que neuroendócrino? Porque existe uma relação entre glândulas e o sistema nervoso central. De novo, vamos destacar aqui o hipotálamo e a hipófise nessa liberação, nessa estimulação dessa sinapse química. A diferença é que a sinapse química, ela é lenta, ela é duradoura. E, na verdade, o que ela secreta, o que ela realiza, o que ela distribui através da nossa corrente sanguínea são os neurotransmissores. Na verdade, nós aprendemos de 2 maneiras: através da sinapse física, que vem do meio externo para o nosso mundo interno, e através de um sistema natural de mensageiros químicos denominados de neurotransmissores. A aprendizagem une a educação e dialoga com a neurociência. De que maneira isso acontece? Nós temos uma especialização no nosso cérebro superior que nos deu uma evolução muito grande na área da nossa comunicação. E isso tem um destaque fundamental na escola. Nós temos 3 áreas importantes de destaque. A área de Wernicke, que é uma área encontrada no nosso hemisfério esquerdo, responsável pelo nosso pensamento elaborado, pela organização dos nossos pensamentos. Junto a ela, nós temos uma segunda área,
responsável pela nossa fala articulada. E uma terceira área, uma terceira estrutura, chamada de córtex pré-motor. Bom, o que elas fazem fundamentalmente e importante nessa evolução da escrita, da fala e da leitura? Transtornos da leitura, transtornos da fala e de muitas vezes da compreensão e da interpretação de textos, enfim, da área linguística como um todo, poderão estar relacionadas a essa área de especialização do córtex cerebral. E dessa maneira, a neurociência investiga o processo de como o cérebro aprende e lembra, desde o nível molecular, celular, até as áreas corticais. Professores, pensem bem nessa relação. O ensino bem-sucedido provoca alterações na taxa de conexão sináptica, afeta a função cerebral, que é importante considerar também a natureza desse processo curricular, como o professor ensina, quais são os métodos de ensino que ele contextualiza na sala de aula e, fundamentalmente, não podemos esquecer a família como um grande e importante alicerce para a construção da aprendizagem. Todos esses fatores interferem com as características do cérebro de todos os indivíduos. Importante ressaltar também que a função nutricional torna-se prioritária no desenvolvimento da aprendizagem humana. A neurociência também estabelece relações relevantes à educação. De que maneira? Investigando, diagnosticando precocemente transtornos de aprendizagem e permitindo, então, métodos especiais de identificação de estilos individuais da aprendizagem e a descoberta da melhor maneira de fundamentar nossos conceitos e informações no contexto escolar. Investigações focalizadas no cérebro observam os aspectos da atenção, memória, linguagem, leitura, a compreensão da matemática, o sono, a emoção e a cognição. Dessa forma, a neurociência, ela traça valiosas contribuições com a educação. Áreas do cérebro estimuladas na aprendizagem. Vamos destacar, e eu quero ressaltar o tempo todo, é que o cérebro não trabalha isoladamente, ele trabalha em conjunto, porém uma área complementa a outra. Vamos destacar a primeira área de trabalho, que é a área do lobo frontal. Está relacionada às funções superiores e representam vários aspectos comportamentais humanos. Recebem estímulos nervosos dos lobos parietal e temporal, por meio de feixes de longas fibras de associações situado no giro cingulado. Está ligado à concentração, à habilidade intelectual, ao déficit de atenção, ao julgamento, à classificação e à identificação. Existem 3 tipos de giros frontais: o giro frontal orbital, o giro frontal medial e o giro cingulado. A segunda estrutura importante, anatômica, é o lobo temporal. Este está relacionado com a recepção e a decodificação dos estímulos auditivos, que se coordenam com impulsos visuais. A parte anterior está relacionada à atividade motora e com alguns aspectos nos comportamentos instintivos. O lobo parietal está relacionado à interpretação de informações visuais provenientes do córtex occipital e às somatoceptivas, que é o ato, na verdade, do nosso tato, que é responsável pela interpretação e o reconhecimento dos impulsos sensoriais do conhecimento geral, da orientação espacial, que também está relacionada à comunicação. E, por último, o lobo occipital. O que ele faz? Ele realiza a integração visual a partir da recepção dos estímulos que ocorrem nas áreas primárias e levam os estímulos para serem apreciados e decodificados em áreas da associação visual, sendo conectados por fibras intrahemisféricas ao córtex do parietal do mesmo lado, bem como a área temporal, cortical e, assim, realizando uma atividade integradora. O lóbulo direito e esquerdo integram-se através do corpo caloso, que comunicam-se através de fibras comissurais interhemisféricas.
Resumindo, primeiro, córtex motor primário, giro pré-frontal, inicia-se o comportamento motor voluntário. 2. Córtex sensitivo primário, giro pós-central, recebe informações sensitivas do corpo. 3. Córtex visual primário, detecta estímulos visuais. 4. Córtex auditivo primário, detecta estímulos auditivos. 5. Córtex de associação motora, encontrada na área do pré-motor. Ele coordena movimentos complexos. 6. O centro da fala, é a área de Broca, produz a fala articulada. 7. O córtex da associação somestésica, ele é responsável pelo reconhecimento do esquema corporal. 8. A área da associação visual, ela processa a nossa visão complexa. 9. A área da associação auditiva, ela processa a audição complexa. 10. A área de Wernicke, ela é responsável pela compreensão da fala e do pensamento elaborado. 11. A área do pré-frontal atua no planejamento, no julgamento, na classificação. 12. A área temporal e parietal, responsável pela percepção espacial. Plasticidade cerebral e aprendizagem. O cérebro é plástico? Mas o que é plasticidade cerebral? Como é que ela nos ajuda na sala de aula? Sabemos que o nosso cérebro, ele precisa ser desafiado, estimulado e reestruturado a todo tempo em suas potencialidades. Por menor que seja, esse cérebro, em resultados, ele sempre nos dará uma informação desejada. Exatamente a partir da plasticidade cerebral que nós começamos a quebrar alguns modelos já pré-existentes em relação ao cérebro. E fomos criados, na verdade, pensando que o nosso cérebro ele não sofria modificações, ele não sofria mudanças. Muito pelo contrário. A cada experiência existe uma nova conexão. Daí surgem-se novas sinapses neurais. Podemos dizer que nós não somos os mesmos à medida que experimentamos, à medida que nos articulamos com novas informações. Daí, podemos dizer que o cérebro ele é moldável, ele é adaptável a novas situações. Hoje, sabemos que os ambientes escolares eles devem ser desafiadores e relevar a importância do cérebro como uma reconfiguração de estímulos, que são fundamentais na sala de aula. Como estimular a plasticidade cerebral em sala de aula? Dicas importantes. Trabalhe com grupos pequenos, mesmo que a nossa turma seja um coletivo de 30, 35 alunos, que é a nossa realidade curricular do nosso sistema. Importante estimular as áreas do cérebro, como fazer contas, jogar xadrez, realizar movimentos do corpo, leituras, caminhadas, tudo isso favorece a plasticidade do cérebro, pois com exercícios regulares, o sangue passa a circular e levar mais oxigênio às áreas menos irrigadas do cérebro, aumentando a quantidade de conexões neurais, melhorando a memória e a capacidade de raciocínio. O papel das emoções no processo da aprendizagem. Bom, qual é a responsabilidade que nós educadores temos em desenvolver, na verdade, escutar a emoção do nosso educando? Dentro de uma educação tradicional, sempre foi privilegiado a educação cognitiva, onde se prevalece apenas a questão racional. Hoje, dentro da nova competência do educador do século XXI, destaca-se o conhecimento da emoção dos nossos alunos. Importante ressalvar uma grande dica. Primeiro, vamos reportar o que nós já aprendemos logo no início, quando eu falei do cérebro intermediário, do cérebro da emoção. O nosso cérebro do prazer. Aprender, ele precisa ser estimulado no prazer. Nós não aprendemos nem pelo bem e nem pelo mal. Precisamos que o clima da aula seja o mais favorável possível para que os nossos educandos eles possam restabelecer, dentro do critério da sala de aula,
uma relação amigável, um contexto onde ele possa se sentir seguro. E isso, fundamentalmente, é o papel do professor. Nós, como professores, somos, na verdade, os passivistas da relação. Evitar conflitos, evitar confrontamentos, trabalhar com as emoções, é, na verdade, escutar esse nosso aluno. De que maneira podemos escutar? Uma grande dica importante para isso. Uma coisa bacana que podemos fazer na sala de aula é pedir aos nossos alunos que você pode botar em grau numérico 1, 2, 3, ou em cor amarelo, vermelho e verde, de que maneira está a sua emoção. Podemos dizer assim, se ele não está bem naquele dia, ele pode representar com uma cor vermelha. Se ele está em atenção, em alerta com algum problema, o amarelo. Caso ele esteja bem, sinal verde. Nossa, como é que nós poderíamos trabalhar as questões emocionais na sala de aula? E dessa maneira, escutar o nosso educando através das emoções, provocando nele o grande estímulo da autoestima, da confiança e da conquista naquilo que perpassa pelo quadro da sala de aula. Temos duas memórias, uma que se emociona, sente, comove e outra que compreende, analisa, pondera e reflete. Trata-se da emoção e da razão. Essa dualidade, na verdade, se complementa, pois é um mecanismo dinâmico, uma impulsionando a outra, com grande rapidez nas tomadas de decisões. Nessa interação está o sistema límbico, personagem principal, estrutura responsável pelo prazer e pela recompensa. A falta de estímulos nessa área gera o desânimo de aprender, inibindo então o processo de aprendizagem, pois o aprender é um ato desejante e sua negação é o não aprender. O desejo é movido pelo inconsciente e que nesse momento do aprender ou não responde às informações libidinais como negação, recusa, omissão e rejeição. A emoção está para o prazer, assim como o prazer está para o aprendizado. E a autoestima é a ferramenta que movimenta o desejo de aprender. Memória e aprendizagem. Eis uma outra questão para que a gente possa dialogar hoje entre a neurociência e a educação. Uma das grandes preocupações na sala de aula é o que meu aluno precisa memorizar. Eis uma dica importante. Um sujeito sem memória é um sujeito sem história. Daí, a memória na sala de aula, a memória dos fatos, a memória da associação, hoje ela se faz importantíssima para a história da humanidade. Podemos dizer o seguinte, vamos se lembrar, aonde ela está localizada? Ela está localizada na região temporal, acima das nossas orelhas, chamada então de uma área denominada hipocampo. Claro que a memória ela se torna significativa à medida que esse sujeito ele apreende, entende e compreende aquilo que traz sentido. Fora disso, deixa de ser memória e passa a ser o decoreba. Um dos grandes problemas que o professor ele perpassa é a questão do decoreba. O que é o decoreba? O decorar é importante também na escola. Só que esse decorar, ele passa pelo primeiro estágio da memória, que nós chamamos de memória de trabalho. Como, por exemplo, qual é o seu telefone celular? Então, a partir daí, eu decoro esse número e a partir do momento que você me traz um sentido, um significado para a minha vida, eu trago essa memória de trabalho para a área do meu hipocampo e assim eu memorizo aquilo que para mim é importante, que é o seu número de celular. Então, entendendo melhor, o decorar, ele é fundamental. Porém, o memorizar é aquilo que nos traz sentido e significado. Existem vários tipos de memória, mas quais são as memórias que utilizamos na sala de aula? Primeiro, a memória de curto prazo, do aqui e do agora. A segunda memória é a segunda memória dos nossos procedimentos. Significa que é aquela memória que a gente não esquece nunca mais. Andar de bicicleta, escovar os dentes. Agora, fundamentalmente, a memória inesquecível é a memória emocional.
Essa sim, essa que nós, professores e educadores, temos que ter a cautela de emoldurar no cérebro dos nossos alunos para que ele nunca mais esqueça aquilo que ele aprendeu, que um dia estava na memória de curto prazo e que ao longo da sua vida ele utilizará como um aprendizado. Processo de memorização. De que maneira construímos a nossa memorização? Ele é complexo e envolve sofisticadas reações químicas e circuitos interligados de neurônios. As células nervosas ou neurônios, quando são ativadas por hormônios ou neurotransmissores, atingem outras células nervosas através de ligações denominadas sinapses. Quanto mais conexões, melhor a memória. As alterações decorrentes da aprendizagem é memória, e também chamada de plasticidade neural. A neurociência, ela não vem como um resultado de tudo para a educação, mas ela, na verdade, vem como uma ferramenta que vai contribuir para as nossas práticas na sala de aula. A grande ponte importante da pedagogia com a neurociência é você, professor, criar essa articulação entre os nossos teóricos já existentes, que nós conhecemos muito bem, Piaget, Vallon, Emília Ferreiro, Vygotsky, para as nossas práticas atualizadas na estrutura do cérebro. Bem, vamos então trazer a neurociência para o nosso cotidiano escolar. Na verdade, ela não vem como um resultado de uma novidade, mas ela vem sim com uma proposta do novo, para que possamos compreender os teóricos da educação, criando pontes com a relação cerebral. É verdade que não podemos esquecer de Piaget, Vygotsky e Vallon. E cabe a você, professor educador, criar essa ponte. Vamos lá, pesquise esse profissional, pesquise junto à neurociência a importância que todos esses teóricos trouxeram para o nosso cabedal de conhecimento em educação e possamos então cruzar essas informações de como o cérebro aprende e guarda saberes. Bem, professores, nessas nossas considerações finais, quero dizer que a neurociência, ela não vem como uma receita pronta. Na verdade, nós educadores temos que criar uma releitura sobre os nossos teóricos da educação, porque aprender está na estrutura cerebral, está com o ato de aprender, está no cérebro. E, na verdade, Piaget, Vygotsky e Vallon sempre conversaram conosco sobre essa relação do aprender. Porém, a neurociência, ela vem contribuindo com a área da pedagogia. Cabe a nós, educadores e professores, criarmos essa ponte do que era dito e o que nós podemos fazer para bem melhorar a qualidade do nosso ensino em nosso país. Obrigada e até a próxima.